aqui só por causa do amor dele. Eu estou aqui só por causa do amor dele. Ainda bem que Deus levantou alguém para dizer: eu estou tirando a aflição da tua alma, eu estou tirando a inquietude. Eu vou passar ainda hoje dentro da sua casa. Em todo tempo Ele é. Vai, declara para o céu ouvir. Você não vai correr atrás da bênção, a bênção vai seguir você. E dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Jesus tem palmas, sempre Jesus tem aleluia. A bondade de Deus está sobre essa casa. Glorifica Ele, exalta ao nome do Eterno. Aleluia. Coisa boa é servir a esse Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Só quem está vivo dá glória. Eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar viva para poder contar todos os benefícios que Deus tem feito a mim e a você. Eu quero agradecer a vida do pastor Moisés, juntamente com a pastora Bianca. E quando eu olho para a pastora Bianca, eu vejo a segunda pastora mais linda do mundo. Porque a primeira é quem? A primeira sou eu. Eu queria um pedestal. Será que a gente consegue? Quero agradecer ao meu pastor que está me acompanhando na igreja hoje, o pastor Zé Eduardo. Vem cá para todo mundo conhecer o Senhor. Aplaude esse homem de Deus que tem cuidado de mim espiritualmente. Antes de eu... Glória a Deus, aleluia. Paz de Cristo, gente. É o povo que vai morar no céu, a última igreja, a igreja do arrebatamento. Você faz parte dela. Oh, glória a Deus. E eu venho aqui essa noite para falar para você só uma coisa: os melhores dias da sua vida você ainda não viveu, você vai viver, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Moisés, estamos juntos. Pastora Bianca, estamos juntos em nome de Jesus. Conseguiu o pedestal? Está arrumando, enquanto isso eu vou cantando. É meu novo ministério. Glória a Deus, gente. Antes de mais nada, tenha certeza, convicção.
Você está sendo bem cuidado por um casal de pastores que tem compromisso com Deus e com a obra de Deus. Certeza, certeza. Quando você entra numa igreja, vê um ambiente legal, limpa, cheirosa, bonita, você diz, realmente aqui tem um povo abençoado e próspero. Então Deus abençoe, parabéns à igreja Casa Firme. Casa Firme. Casa Firme, que continue caminhando, marchando. Tenho certeza que daqui a pouquinho a gente começa um culto como esse, um ambiente gostoso como esse, e esse culto não acaba, pelo contrário, ele continua na eternidade, na glória. Continua firme, continua crente, em nome de Jesus. Aplaude Jesus aí, Chico, bonito. Glória a Deus. Amém? Sorria, filho, Jesus está te filmando. Ele está todo tímido aqui. Eu quero agradecer a todos, o pastor Pacheco, o bispo Ricardo e todos aqueles que me acompanham na noite de hoje. Livro de Isaías, o capítulo é o 9. Eu quero falar sobre o 9 e depois o capítulo 43. 9 e depois o 43, capítulo 9, o verso 2. E o povo que andava em trevas viu uma grande, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a... Isaías 43, o verso 13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem podeis nos assentar? Vem cá, príncipe. Não tem como ficar assim, pô. Tá feio. Tá feio. Que regar em água. Ih, pastor, tá dando problema nós dois aqui. Deu tudo certo. Se não der, a gente não desiste. Pronto. Tá bom, pastor. Para mim. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus e está baixando e eu tenho que dar conta. Quando nós começamos a ler a palavra de Isaías, onde Deus usa o profeta messiânico para dizer a respeito de muitas qualificações de Jesus Cristo. Isaías está dizendo ao povo israelita a respeito de um Deus, que vai nascer em forma de homem, e que através dele vai brilhar, vai resplandecer a sua luz. Talvez mediante a pequenez de pensamentos, aquele povo israelita começa a olhar e ver as dificuldades enfrentadas. Ei, querido, as suas dificuldades não se comparam com o tamanho de Deus. Há momentos que nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida e começamos a dizer: Deus, será que realmente essa prova é para mim? Será que realmente essa dificuldade é para minha casa? Aí o Eterno está dizendo que se nós conseguirmos passar pela prova e chegar à luz, mediante as dificuldades, aquilo que estava no vale da região da sombra da morte, vai resplandecer a luz dele. Sabe o que eu estou dizendo para você? Talvez você chegou aqui com sentimentos de escuridão, com sentimentos de depressão, de ansiedade, de síndrome de pânico, e Deus está dizendo: o que você está vivendo hoje não se compara com a glória que eu tenho a derramar sobre a tua casa. E aí, aquele povo passa por circunstâncias tão difíceis, e quando o Deus de resgate chega, eles estão feridos. É natural, após as lutas da vida, nós carregarmos algumas feridas. Nós podemos ser marcados, mas feridos não. Chegou a hora de você pegar essa ferida e dizer: cicatrizou. São apenas cicatrizes que fazem lembrar o quanto Ele me amou. Marcada sim, diga assim: marcado sim, ferido não.
Porque o ferido cheira, o ferido sangra, o ferido machuca, mas aquele que tem marcas, ele traz testemunho daquilo que Deus fez sobre a vida dele. Tem alguém nessa noite que é marcado por Deus? Levanta a mão e glorifica o Eterno. Embora eu não tive a felicidade de nascer num lar cristão, mas eu tenho a oportunidade hoje de servir a Cristo. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele nunca vai chegar atrasado. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Talvez você vai dizer: pastora, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, eu não tive o privilégio de nascer. O que importa é que você chegou. Não importa qual é a origem, da onde você veio, importa para onde você vai. Às vezes nós ficamos tão apegados àquilo que nós éramos no passado, daquilo que nós vivemos no passado, que esquecemos que o nosso Deus, ele é um Deus de oportunidade. Ele diz: eu não quero saber da onde você veio, mas eu quero saber qual é o destino, para onde você vai. E para onde nós vamos não está no controle de Deus, está sob o nosso controle, porque a Bíblia diz que nós é que temos que decidir, e decisões definem o nosso destino. E é baseado em decisões que eu quero falar um pouco daquilo que eu vivi longe dos caminhos do Senhor, daquilo que eu vivi enquanto eu estava em trevas, mas também eu quero testificar, porque quando as trevas saíram, ou melhor, quando a luz surgiu, veio uma nova vida em Cristo. Eu sou Sandra Alves, nascida numa cidade pequena do interior. Talvez todo mundo vai falar: nasceu em Boituva, mas até eu explicar isso vai demorar, então só interior. Criada numa família vulnerável. Quando eu digo uma família vulnerável, eu não digo só a respeito de dinheiro, porque tem um segredo. Não adianta você morar no maior bairro nobre de uma cidade, mas se Jesus não estiver dentro da casa, você se torna pobre. Querido, talvez você chegou aqui com um projeto, dizendo: eu quero morar naquele condomínio fechado, em 5 quartos, 18 banheiros, mas se Jesus não estiver dentro, nada disso resolve. Eu venho de uma casa pequena, de uma casa onde pai extremamente alcoólatra, um homem que bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga por dia, um homem que era agressivo, um homem que, através da bebida, ele foi se deformando na responsabilidade de ser o sacerdote de uma casa. A linguagem do meu pai era a prostituição, era tapa na cara, palavrão, um homem que deixava a sua casa ao léu. Minha mãe tornou-se uma mulher parada, uma mulher lenta, uma mulher sem sonhos, sem expectativa. Eu lembro por algumas vezes, e hoje lágrimas desceram dos meus olhos, que nenhuma das recuperações que a minha mãe tentou sobre a vida do meu pai foi colocar meu pai no hospício. E eu chego a visitar meu pai, e eu vi hoje perfeitamente a cena do meu pai amarrado na camisa de força, e eu e minha mãe sentados conversando com aquele homem que tinha o diagnóstico de loucura, um homem que perdeu o domínio próprio. Ei, querido, sobre tudo que você deve guardar é o teu coração, porque é dele que saem as saídas do que vai para a tua alma. Não deixe Satanás dominar a tua mente, não deixe Satanás manipular teus pensamentos, não deixe de maneira nenhuma dizer que não há um bom futuro para a tua história, porque quando Deus opera, ninguém pode impedir. Meu pai, naquelas circunstâncias, quando ele volta para casa, acontecem algumas crises dentro de casa. Eu sei que eu não vou ter tempo suficiente para falar todas, mas eu lembro de algo que eu preciso expressar aqui. Meu pai, a minha mãe, ela é uma mulher que está em estado de vulnerabilidade, uma mulher que está vulnerável na área sentimental, financeira, e ela resolve ir trabalhar, ou melhor, as portas se abrem para minha mãe. Eu lembro que o primeiro emprego que a minha mãe teve,
a patroa dela, no dia do aniversário da minha mãe, uma das datas que eu creio para minha mãe era importante, aquela mulher chega em casa com uma lasanha mais ou menos desse tamanho. Meu pai olha, recebe a lasanha, e quando a patroa vai embora, o meu pai evacuou em cima daquela lasanha. Uma casa perdida em dores. Eu sempre fui uma criança, e se você achar, você vai achar essa criança aqui, uma criança muito sapeca, espoleta, risonha. Mas eu tinha uma deformidade. Eu precisava de palavras de afirmação. Do que eu precisava? Dentro da minha casa eu era burra, eu era sapeca, eu era grossa, eu era agitada. Quando eu chegava em casa com desenho, meu pai dizia assim: esse aí qualquer um faz. Eu estava na alfabetização. Chegava em casa contando uma novidade, eles diziam: você é burra, você não vai para frente, você não vai dar certo. Até que no caminho eu encontrei um amigo da família, que um dia ele parou e disse para mim: Sandra, você fez um desenho? E eu disse: eu fiz. Ele falou: quero ver. E quando eu mostrei o desenho para aquele homem me elogiou. Ele disse: como você desenha bem, como você é uma menina inteligente, como você é esperta, você vai ter muito talento pela frente. E após esse monte de palavras de afirmação, ele me deu um lápis de cor. Passado, pode ser 3 dias, como pode ser um mês, mas passado alguns dias, a mesma cena se repete, e ele me dá uma lata de sardinha. Passado mais alguns dias, a cena se repete, e ele me dá pão, ele me dá bife, e até que esse homem ele me estrupa com 8 anos de idade. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que lá dentro da tua casa você tem que exercer a linguagem de amor. Essa criança que está aí dentro, ela não é sapeca, ela não é burra, ela não é sem futuro. Pelo contrário, ela é o teu filho, o qual você, como mãe e como pai, deve ser profeta, dizendo: eu desejo um bom futuro para a tua história, eu desejo um bom caminho para a tua vida. Ei, querido, quantos lares estão sendo desfeitos porque nós olhamos para aquilo que é nosso, que nós geramos, e começamos a proferir palavras que colocam para baixo. Mas nessa noite eu estou falando com a casa firme, com a igreja de Deus vivo, que da boca não sai murmuração, que da boca não sai palavra de baixa autoestima, mas sai palavras de expressão de amor de Cristo dentro do lar. Como foi difícil saber que aonde aquele homem sentava na mesa da minha casa, aquele homem que conversava com meus pais, era o mesmo homem que me liciava e que me estrupava. Dores eu passei na mão daquele homem, amarguras de alma eu passei naquele lugar. Talvez você vai dizer para mim: pastora, ou talvez Sandra, por que você não contou? Contar para quem? Falar para quem? Talvez você, como mãe sentada aí, e eu vou pegar mais na figura materna e menos da paterna, porque eu não tive a presença de um pai. Talvez você, como mãe sentada aí, será que hoje você parou para ouvir as novidades que a sua filha trouxe da escola? Ou será que hoje você, como mãe, chegou uma surpresa dizendo: olha, aqui está lá na sua casa é um homossexual, o que está ali é um drogado, e aí você foi na conversa do que o mundo está falando e esqueceu que o que Deus deu para você gerar não foi para a tua vergonha, foi para a tua dupla honra. Eu vejo tantos lares desfeitos porque não tem coragem de carregar em oração, dizendo: meu filho não crescerá sendo julgado e subjugado pela sociedade, mas encontrará um lar onde eu vou abraçá-lo e dizer: se Deus me deu, tem jeito. Essa é a palavra. O dia aplaude Jesus com força. Nessas dores da vida, depois de adulta, aquele homem, eu tenho amizade com a família desse homem, e depois de adulta, uma das filhas dele ligou para mim e disse: pastora Sandra, meu pai está muito doente e ele quer conversar com a senhora. E eu me esquivei. Eu lembro que eu contei uma história, ocupada demais com o ministério, ocupada demais com a chamada. E aí eu falei com Deus: Deus, eu não quero ver aquele homem. Eu já fiz a minha oração em particular e eu já o perdoei. E aí Deus falou para mim: você tem certeza?
E eu falei: Deus, é lógico que eu perdoei. E num dia comum, Deus falou para mim: entra no mercado e compra uma lata de sardinha. Quando eu entrei no mercado, comprei lata de sardinha, trabalhei o dia inteiro com aquela lata de sardinha na bolsa, nem bola dei mais. Mas quando eu cheguei em casa, Deus me lembrou: pega a lata de sardinha. Quando eu peguei a lata de sardinha, que eu fui abrir, eu lembrei da cena dentro daquele mercado. Deus falou assim: aonde teve o pecado, tem que superabundar a graça. Vai lá e perdoa aquele homem. Eu cheguei na casa, aquele homem estava da cama, doente, e eu cheguei pronta para dizer: te amo em Cristo, goodbye, my love to buy. E aquele homem deitado ali, ele chamou a família, e ele falou: eu preciso confessar. E eu comecei a dizer assim: por favor, para que não fosse expor ali. Ele falou: não, eu quero ir morar no céu. A Sandra, quando tinha 8 anos de idade, eu aliciei, estrupei e a usei durante 4 anos como mulher. Naquele momento nós começamos a chorar, e eu abracei ele, e ali eu pude entender o amor de Cristo para com a minha vida. Talvez você está querendo ter razão, mas eu quero dar uma notícia para você: o importante não é ter razão, o importante é ter paz. Não importa quem feriu, importa que você é maduro o suficiente para perdoar e dizer: eu não ando segundo as razões da vida, mas eu ando segundo a paz que excede todo entendimento, que está no céu. Aquele homem, ele veio falecer, e quando ele faleceu, a família me convidou para fazer o funeral dele. E hoje, aqui no altar, eu posso testificar que todos eles servem ao Senhor, por conta de um pedido de perdão que houve dentro de uma casa. Oh, querido, talvez você chegou aqui marcado, chegou aqui dizendo: pastora, eu ando na luz das dores do meu passado. Eu vim aqui para dizer: libera perdão, porque é melhor ter paz do que ter razão. Meu pai, naquele alcoolismo, naquele vício, eu lembro que Deus preparou que nós mudássemos de casa, e a nossa casa ficou numa rua bem próximo a uma igreja evangélica. Ali próximo daquela igreja evangélica era obrigatório caminho, indas e vindas. E eu lembro que o meu pai olhava, quando nós passávamos de frente da igreja em dias de culto, ele via as pessoas dando glória a Deus, dizendo aleluia, e ele dizia: eu não consigo entender, no meio de tantas dores, no meio de tantas dificuldades, ainda tem um povo que está disposto a dar glória a Deus, aleluia. Não, esse povo está aqui também. Então já que tá, eu queria convidar essa moça de blusa vermelha. Fica de pé um pouquinho, querida. Relemaia Tove, Relibiolde, Relidefai, Kenirefácia. E quando eu prego essa palavra, o Deus diz assim: diga a ela que eu sou o Deus que curo toda a ansiedade. Relemando de que refaia no nidequécia. Porque tu não tem o controle de amanhã, e tu tens sofrido dizendo: Senhor, como será o meu amanhã? E o Eterno que chegou nessa noite, nesse lugar, ele diz: do amanhã cuido eu, apenas descansa e espera, pois diz o Senhor que é Deus. Oh, Halamaia Soui, Elemaia Chou de Rai, que me refaz. Meu pai, aos 37 anos de idade, ele entra ainda bêbado dentro de uma igreja evangélica. Quando ele entra dentro daquela igreja, é liberada uma palavra: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai entrega a vida a Jesus Cristo. Meu pai chega em casa, é lógico que com vestígios do álcool, é lógico que ainda cheirando a pinga, mas ele chega com Bíblia na mão dizendo: Benedita, eu entreguei minha vida para Jesus. Aí sabe o que eu estou dizendo? Deus de oportunidade está batendo na sua casa. A minha mãe olha aquele homem alcoólatra, um homem que desfez de sonhos, de projetos e de dores sobre a vida dela, e ela duvida do futuro. Ei, Deus, o mesmo Deus que cuidou de você no passado, o mesmo Deus que está cuidando de você no presente, é o que garante o teu futuro. A minha mãe, machucada, ferida, ela pega a Bíblia e começa a bater no meu pai e a proferir palavras de baixo escalão. O meu pai, que era acostumado a revidar, pela primeira vez eu vejo meu pai parado, as lágrimas descendo dos olhos,
E ele diz: Benedita, eu encontrei uma paz tão grande, e nada e ninguém vai tirar minha paz. Você tem paz aí? Jesus é a verdadeira paz. Não, se há agito, se há ansiedade, é porque está faltando paz. E a paz se chama Jesus. A minha mãe, bocuda, ela falou alguns palavrões e falou: já que esse Deus de paz está te preparando um lugar, vai para esse lugar. Meu pai começa a arrumar as malas, o clima fica preocupante dentro de casa, e a minha mãe já está na religião chamada candomblé. Ela está ali se desenvolvendo no espiritismo. Eu lembro da minha mãe com a cabeça raspada, corpo navalhado no chão, lambendo catarro. Eu lembro da minha mãe bebendo sangue de galinha viva, mas eu também lembro minha mãe no altar pregando a palavra. E eu lembro que naquela noite a minha mãe, num estalar de dedo, disse: Gico, você dorme aqui hoje, mas amanhã você vai embora. Pela madrugada Deus desperta a minha mãe, e quando a minha mãe é despertada, ela vai acender umas velas, fazer umas ligações para o Exu, e ela vê uma sombra passar perto dela, e ela vai correndo até meu pai, e ela diz: Gico, acorda, porque tem gente dentro de casa. O meu pai estava morto. Essa palavra é uma palavra de esperança, porque talvez você está dizendo: não vai dar tempo. Se Deus prometeu salvar, Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Se eu creio, e assim eu caminho, que se eu permanecer fiel, eu vou encontrar com os meus pais. Meu pai morre e ficam duas pessoas. Fica uma menina de apenas 12 anos de idade e uma mulher, uma menina deformada em caráter, uma menina que rouba, uma menina que está na prostituição, uma menina que fala palavrões pesados, uma menina que bate no rosto da mãe, que arranca a roupa da mãe na rua. Talvez alguém vai dizer: pastora Sandra, aonde você aprendeu isso? Em casa. É essa criança sua, que ela grita, que ela esperneia, que ela se joga para trás, que ela conta mentira. Não foi na escola. A criança é reflexo daquilo que ela vê dentro da... Ou era reflexo que eu via dentro da minha casa. Eu tinha crescido vendo a linguagem agressiva. Eu tinha crescido vendo os pais trocarem tapa, esbocejar, falar palavrão, e aquilo foi perdurando sobre a minha vida. Embora minha mãe estivesse naquela religião pagã, servindo a espíritos contrários, eu estava na rua, eu estava ali cedendo, não posso dizer prostituindo, porque eu não era uma profissional do sexo. Eu estava cedendo o meu corpo para que as pessoas usassem, envolvida na bebida. Eu fui a primeira mulher a desfilar nua numa cidade do interior. Eu fui a primeira mulher a fazer alguns vexames na porta da igreja. E aí eu começo o meu testemunho, que é hoje. Eu lembro que ali na porta da igreja, eu chegava seminua e começava a dançar ali. As pessoas olhavam para mim e viam uma aberração. Uma mulher já adulta, com alguns dias e algum tempo, alguns meses sem tomar banho. Aonde? Na porta da igreja. Naquela igreja existiam algumas pessoas que ocupam um cargo que é muito difícil, que é a quarta pessoa da Trindade. Aqui não tem, é só naquela igreja. É deixar claro, porque senão vai deixar a igreja ofendida. Quem que é a quarta pessoa da Trindade? Explica. Aquela que julga, aquela que quando olha para alguém perdido diz: vai para o inferno, e esse aí não tem mais esperança, não tem jeito. Ô querido, você não foi convidado para enviar ninguém para o inferno, mas Deus te deu uma boca santa para profetizar que pessoas irão para o céu. Sabe o que me preocupa? Que nós temos facilidade de abrir as portas do inferno. E aí quando nós abrimos a Bíblia declara que a chave do inferno não está na mão nem do diabo. O que será que está fazendo na sua, hein? Solta essa chave. As pessoas olhavam para aquela aberração, para aquela menina de saia curta, seminua, e elas começavam a dizer: vai para o inferno. Ah, para essa não tem mais jeito. Mas Deus levantou uma menina de apenas 6 anos de idade. Uma menina que com 6 anos de idade, quando me via dançando na frente da igreja, ela corria até mim, me abraçava e ela dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer: Jesus,
Ele te ama. Tem uma moça de blusa azul aqui, fica de pé um pouquinho, querida. Você sabe que de uma das palavras que pulsa no meu coração é quando eu entendo que Deus me ama. Enquanto eu estou pregando essa palavra, eu vejo um Deus que te abraça nessa noite. Ele mandou delight obirefácia. Mas Ele não abraça essa mulher, Ele abraça uma criança ferida. E Ele diz: sou eu, o teu pai. Te trouxe até aqui para dizer que não faltou paternidade na tua vida, porque eu se fiz presente em ti. Hoje Deus cura as feridas do passado, quebra as correntes, as marcas da dor, e diz: eu Deus, sou teu pai, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, você fica de pé, preciosa. Quem sabe que é precioso já não precisa nem falar o nome. Relemaio, relibiou de nireface. Até aquele momento eu não sabia o que era amor. Eu conheci o amor através do sexo, da bebida, através do corpo que eu cedia. Aquela menina, ela me abraçava sem que eu precisasse pedir nada, e ela dizia: Deus te ama. Enquanto eu estou aqui, eu vejo Deus curando feridas de relacionamentos. Ele mandou de que refácia. Coração está ferido, magoado, porque tu diz: Senhor, sou bem sucedido em tudo, mas o amor parece que não anda, não decola. Mas o Eterno diz: o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Recebe um abraço de Deus nessa noite. Ele cura essa ferida sentimental e diz: o que eu tenho para você é maior do que você perdeu. Aguenta firme, diz o Senhor. Aquela menina, ela dizia: Sandrão, se tu soubesse. Quantas vezes a gente esquece o quanto Deus nos ama. Eu já assistia cultos pela televisão. Eu assistia cultos aos sábados, fazendo um copo de caipirinha com a minha mãe, e os pastores da televisão diziam: olha, você que está com o copo de caipirinha aí em cima da mesa, Deus tem uma palavra para você. Eu e minha mãe pegava aquele copo de caipirinha, bebia pinga e dizia: é para nós, Deus. Deixa eu beber antes que você leve o que sobrou. Quantas das vezes nós paramos diante de YouTube, Instagram, clamando para que Deus libere uma palavra para nós? Eu quero dizer algo para você. Nós não somos da geração do Instagram e do YouTube. Nós continuamos sendo igreja de Cristo. As mensagens que são pregadas pelos meios da comunicação já não é para nós como igreja, mas sim para aqueles que se encontram perdidos nas trevas. Querido, Satanás não vai usar essa ferramenta para nos acorrentar em casa, dizendo: eu sirvo Deus em casa. Não, eu quero liberar nessa noite que você, como ovelha, você vai encontrar forças, estabilidade emocional para vir ao templo pronta para adorar ao Senhor. Num dia, aquela menina chega na porta da minha casa e ela faz um convite. Ela diz assim: Sandrão, vai ter culto das crianças na minha igreja, e o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse: a minha visita é a Sandrão. A minha perna treme, meu coração acelera, e eu falo para ela: e ela diz: você. E eu começo a olhar para aquela menina e vejo tantos pactos que eu e a minha casa nós tínhamos diante daquele terreiro, tantas entregas que nós fazíamos naquele lugar. E a palavra que eu libero para a menina é essa: olha, eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina sorri segura, e ela diz: eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Eu posso falar? Aquela menina tinha igreja,
aquela menina tinha pastor. Não, aquela menina não era direcionada pela candinha gospel que fica revelando palavra. Aquela menina não era direcionada para aquela irmã que fica no quintal orando e entregando profecia. Ela dizia: eu tenho casa, eu tenho igreja e eu tenho pastor. Eu acho lindo isso, porque se de umas coisas que eu tenho mais orgulho é quando eu subo no altar e digo: aquele homem é meu pastor. Talvez você não se reconheceu como ovelha ainda. Ô pastora, eu vou ficar de costas para o pastor. Talvez você não se reconheceu como ovelha ainda, está se portando como bode. Qualquer coisinha desvia, qualquer coisinha para, qualquer coisinha muda de ministério. Ô querida, confunde Satanás na noite de hoje. Diga para ele: eu não vou parar, eu não vou sair do lugar, porque eu sei em quem eu tenho crido, e no tempo certo ele vai me exaltar. Aquela igreja só é boa, a outra igreja só é boa, sabe por quê? Porque você não chegou lá ainda. Às vezes a gente olha para a grama do vizinho e fala: uau, é artificial. Nós precisamos cuidar daquilo que é nosso. Precisamos firmar os nossos passos na rocha que é Cristo, e dizer para Deus: eu não estou te servindo por conta daquilo que o Senhor vai fazer, eu te sirvo por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é Deus, é aqui na casa firme, o Senhor é Deus da quadrangular, o Senhor é Deus da congregação. Então onde o Senhor me colocar, eu vou dar frutos e serei um avante mensageiro da paz.